Então vamos lá, mais um episódio do Vetlog Podcast, ainda em transição de casa, né? Ainda com o nosso estúdio remontando ele depois da mudança da Vetlog para Porto Alegre, mas a gente não pode parar de gerar conteúdo e dentro disso a gente tem que aproveitar momentos onde a gente está com referências aqui próximos a nós ou trabalhando conosco para trazer um conteúdo relevante. O conteúdo que a gente vai trazer hoje acho que é muito interessante, até pela demanda, tá? A gente vai falar sobre plano de saúde, tá? Se ele é um vilão na remuneração ou um motor de crescimento da clínica. E sempre que a gente faz as enquetes de assuntos relevantes, assuntos que o mercado veterinário quer ouvir, está sempre em primeiro lugar neste momento. Acho que é um assunto muito em pauta. E para falar disso, eu vou dizer que o meu convidado de hoje é uma pessoa que a gente já gravou um podcast antes com ele, muito legal, já fez eventos com a gente aqui em Porto Alegre e na ocasião, nos bastidores, a gente estava conversando sobre gestão e negócio. E para mim ficou muito evidente a forma como o meu convidado, antes de apresentá-lo, faz essa gestão da parte boa com a parte ruim, mas faz o negócio dele, né, as empresas dele crescer com o plano de saúde. Hoje a gente vai tentar matar vários assuntos aqui, várias dúvidas do pessoal. Então eu tô aqui com o Diogo Julito, médico veterinário, diretor da rede Camev do Rio de Janeiro, que hoje com 9 unidades no Rio de Janeiro, indo para a 10ª unidade, inclusive nos bastidores eu estava elogiando que não é fácil hoje empreender no Brasil, e com 10 unidades de hospital veterinário. Então, Diogo, de novo, muito bem-vindo, obrigado. O outro episódio que a gente gravou foi muito legal, e tenho certeza que esse, eu tô te colocando numa, entre aspas, saia justa em termos de assunto, mas assim, nada como trazer gente que tem propriedade na prática para falar de plano de saúde. Então, bem-vindo a Porto Alegre, a trabalhar com a Vetlog aí, Zoetes. Obrigado, Giovanni. É sempre um prazer. Na verdade, agradeço o convite de estar aqui de novo, gravando mais um episódio. Na verdade, é um prazer enorme. Agradeço o convite seu, da Vetlog, da Zoete, da gente estar junto aqui mais uma vez. E para tratar, sim, de um assunto aí que muitas vezes gera polêmica, né? É isso aí. Contextualiza para nós, Diogo, para começar, o teu negócio veterinário, como que ele é hoje, como que é um histórico do Claro. atendimentos, rotina, como é que... É. Hoje, esse ano, nós completamos 10 anos de empresa, né? Nós inauguramos a primeira unidade ali, finalzinho de 2016. Esse ano nós vamos completar 10 anos. São 9 unidades, dessas 9 unidades são 5 hospitais veterinários, 4 clínicas, e a décima que está começando a nascer agora também vai vir como mais um hospital. Então serão 6 hospitais e 4 clínicas. E interessante, Giovanni, porque, como comentei, vamos completar esse ano 10 anos de empresa. E já estamos trabalhando com plano de saúde há pouco mais de 9 anos. Ou seja, na verdade, a gente trabalha com plano desde que o plano começou, desde que o plano lá atrás começou, ainda nem era. Hoje em dia, né, acho que o principal ali, Pet Love Saúde e tudo, mas a gente trabalha desde a época que era Health for Pet, depois virou Porto Pet e agora mais recentemente Pet Love Saúde, trabalhando com alguns outros planos de saúde também. Então, na verdade, assim, essa questão de plano de saúde dentro da nossa rede sempre foi uma realidade, né, a gente cresceu junto com o plano Plano de de saúde. saúde. Tu vê, é interessante. E por que que a gente tem isso, né? A gente tem hoje muitos no mercado veterinário falando que se credenciar um plano de saúde é quebrar o próprio negócio. Enquanto tem outros falando que se credenciar num plano de saúde é motor de crescimento de 30 a 40% ao ano, É, né? Eu digo não só em faturamento, mas em resultado. Por que isso hoje? é. Eh, Realmente parece que polarizou, né, assim, então tem É, realmente quem trabalha e vai e evolui com plano de saúde, e realmente acho que um outro grupo de colegas ali que realmente tem ali uma quase que uma aversão a questões de plano de saúde e tudo. E realmente assim, sinceramente, eu não sei te dizer melhor, pior, mas é um modelo de negócio diferente. E talvez ali como é que a gente se adapta, entende como que a gente consegue trabalhar, dentro do mercado com os planos de saúde. E como todo modelo de negócio vão ter pontos positivos, áreas de oportunidade, alguns desafios, algumas questões que a gente tem que cuidar, realmente ali algumas exigências, algumas questões e talvez assim, que dentro da nossa classe veterinária não é algo muito comum. Desculpa, eu não sei nem se a gente vai entrar nesse detalhe, mas, eh, um ponto importante é que quando a gente fala do plano de saúde, a gente tem que ter tudo muito documentado, prontuários muito bem preenchidos, completos, emissão de nota fiscal e, de novo, hoje em dia o governo está cada vez mais cercando essa questão de nota, mas isso há 8, 9 anos hum. atrás nem era tanto assim, né. Se mostrou um controle necessário de aprimoramento para poder prestar serviço para um Exato. plano.
E aí mas aí, por exemplo, quando eu falo que tem que ter um prontuário completo preenchido, uma emissão de nota fiscal, a gente sabe que não é tão ainda não é tão comum dentro do E o nosso que é mercado. um plano, Exatamente. o que é um prontuário completo Exato, bem preenchido, né? exato. Só que assim, é algo que nós já deveríamos estar fazendo independente de plano de saúde, né, enfim, até por nossa segurança jurídica, nossa segurança com os clientes e tudo. Então assim, já era algo que deveríamos estar fazendo, o plano exige isso, só que muitas vezes o colega veterinário entende isso como burocracia, como retrabalho, como dor de cabeça, e acaba muitas vezes não atendendo. E aí a gente entra numa dos maiores desafios do plano, que é a famosa glosa, que é É, quando o plano de saúde realmente ele corta parte do seu pagamento, porque não está tudo da maneira como o plano exige, que seja feito, muito até por controle de fraudes, sinistralidade, essas coisas. Só que assim, mais uma vez, um prontuário completo já é nossa obrigação, independente de qualquer de coisa, plano de saúde. de plano de saúde, né. Então a gente só tem que ter um pouco mais de cuidado e critério para conseguir realmente mitigar esse tipo de risco que acaba no plano. Porque hoje o teu de 10 anos de mercado, 9 anos trabalhando com plano é praticamente desde o início. Então, o teu cliente e vocês já nasceram com esse atendimento na rotina de vocês do plano de saúde, né. Mas o que a gente vê nas conversas é muito isso. É como tu falou, é polarizado. Eu tenho grandes colegas, grandes empresários que olham para o plano e dizem: "Tá louco, fiz as contas deles e não tem como trabalhar com plano". E a gente tem todo um outro lado que fala: "Não, o plano está sendo motor de crescimento, estou vendo ele como uma oportunidade desde que dentro dos controles", porque você sabe que sim, se paga margens mais baixas de remuneração como um plano humano, né. Isso é uma coisa vamos lá. Desculpa Não, te vai lá, interromper, fala. Giovanni, mas é porque você tocou num ponto aqui, crucial. Quando nós começamos com o plano, era era eu chamava do nem-nem. Eu nem tinha uma boa remuneração e nem tinha volume. Mas qual que é a grande pegada do plano de saúde? É o volume que ele traz. Então, realmente, às vezes, as margens, a rentabilidade daquele atendimento do plano, ele pode ser menor. Só que o volume que isso traz para dentro da clínica é sensacional. Então, assim, há 9 anos atrás era desafiador, porque realmente não tinha só que era como você estava comentando, nós também estávamos começando. Então, na verdade, eu não tinha nem volume de plano, nem volume de particular, porque a gente estava Sim, começando. era o propagandista acabou sendo plano pra ti. Exato. Então, assim, mas na verdade a grande vantagem hoje do plano de saúde é que ele traz muito volume para dentro da clínica. Ele traz muito volume de atendimento, né, assim, uma demanda espontânea, né. Então nós temos as nossas ações de marketing, sim, são muito voltadas para o cliente particular, para trazer aquele responsável do particular, mas o plano traz assim, uma demanda natural, pra dentro das clínicas, para dentro das unidades. E aí nisso existe e isso acho que é uma, não vou colocar como pressão, mas é um movimento de mercado que acaba que muita clínica, hospital que hoje não atende plano, vem recebendo muita ligação, muito cliente, entrando, querendo agendar e fazendo a pergunta: "Vocês estão credenciados a plano de saúde?" Porque acho que é uma tá se tornando uma geração de demanda invertida, vamos dizer assim, do tutor responsável para buscar clínicas credenciadas. Isso acaba sendo uma realidade que acaba gerando uma demanda natural para dentro da clínica. E eu acho que eu vejo essa parte com bons olhos. A gente tem comentado muito no nosso mercado, até tem uma palestra de comercial que a gente fala que assim: "Ju, não tá ruim, só tá mais difícil". Nosso mercado ele não é ruim, ele Mas só tá mais difícil, a gente tem que trabalhar muito mais profissionalizado com muito mais dados, isso é fato. E o plano, ao meu ver, é isso. Qual que é um dos grandes desafios do mercado veterinário hoje? É o cliente que tá por aí, e não tá dentro da nossa rotina. E esse cliente que está por aí e não está dentro da nossa rotina, é nosso trabalho que temos um local físico ou a gente faz atendimento domiciliar, é chegar a esse, imagina no mercado de felinos, quantos felinos a gente consegue ter na nossa rotina clínica curativa e preventiva. preventiva menos ainda. Menos ainda, no felino então Tá. é um mar. E aí a gente pode olhar para o plano dessa forma: "Pô, quem sabe esse cara vai se sensibilizar para um plano e é um cara que nunca tirou o gato dentro do apartamento e ele, por ser um desembolso baixo, estou motivando ele a entrar no meu mercado, que é a minha clínica, meu hospital". E aí entra o papel do profissional do outro lado e entender isso como uma oportunidade, que é o quê? A gente só vai faturar se o cliente estiver lá dentro. A gente tem que levar cliente para dentro. E uma das grandes ferramentas que eu vejo, certo ou errado eu vejo hoje, sabendo fazer, é o plano de saúde. Então eu queria 2 coisas, assim, um pouco da tua visão sobre isso, e uma outra coisa é, acho que antes da dúvida do veterinário se vale ou não vale a pena, existe a dúvida do tutor, né. Fiz uma pesquisa ranqueando dúvidas de tutores no Google, que é onde o pessoal vai buscar, e a primeira coisa assim, ó: "Vale a pena? Custo".
Quer dizer, o tutor está indo pelo custo, ele quer saber se para a rotina dele vale a pena o valor não. E aí a resposta é: depende. Para o básico vale, de repente para o sofisticado não vale, e aí é onde entra a oportunidade. Então, acho que assim, eu queria entender de o que que tu lê disso, dessa minha visão, pô, se eu estiver falando algo que tu não concorde, por favor. E ao mesmo tempo, o que que o veterinário deve esperar de dúvida do tutor quando ele chega numa clínica? Porque deve ter muita pergunta padrão, assim, do tutor quando chega É, para um plano de saúde e não está acostumado com isso, é, tanto o tutor quanto o veterinário. é. Eh, essa questão do ingresso do cliente, do responsável no plano de saúde, eh, tem um desafio muito grande que, assim, são as informações, aquele contrato, aquela letra miúda, aquilo que você já clica ali, uma compra online e tudo, e realmente não se atenta. Então, um dos desafios, Giovanni, que a gente acaba encontrando, é que aquele responsável, ele, de maneira geral, ele chega muito desinformado na recepção num primeiro atendimento. Ele não sabe como é que funciona o aplicativo, como é que é a questão de carência, de coparticipação. Ele realmente ele chega até a gente, com um nível de desinformação alto. Tem um plano. Tem Como um que plano, funciona, não sei. não sei, aí pago. E aí ele acha que, assim, entrei online, comprei ali, cadastrei, paguei a primeira parcela e tudo mais, pronto, posso fazer tudo, tá tudo incluído, tá tudo não é assim. E acaba que, isso gera ali um debate com as operadoras de plano, é porque acabam transferindo para a gente, que está ali na linha de frente, está ali junto com o responsável, essa educação. Então, um primeiro passo é que a gente tem que educar muito esse consumidor, esse cliente, com coisas que são operacionais e de responsabilidade da operadora do plano, mas que acaba, recaindo sobre a gente. É até curioso, para você ter uma ideia. Nós hoje temos dentro da empresa 7 pessoas, 7 headcounts, incluindo uma gerente, que só cuidam de plano de saúde, que só cuidam de plano de saúde. Tamanha a demanda que isso traz. E essa gerente está com a gente há muitos anos, eu brinco que ela conhece mais do plano de saúde do que a própria operadora do plano de Sim, saúde. ah, E ela monta materiais, informativos para o cliente para auxiliar, na recepção, e esses materiais foram compartilhados com o plano de saúde, e eles pegaram esse material e replicaram, lá para poder realmente, escalonar com outras clínicas em outros locais e tudo para poderem utilizar. Porque realmente uma primeira barreira, um primeiro desafio é educar esse cliente, esse responsável, agora como é que o plano de saúde, como é que é essa dinâmica do plano de saúde, do atendimento do plano de saúde. E sabe que uma coisa que é interessante, aí já pegando um gancho com no meu ponto de vista, enquanto médico veterinário, apesar de não ser técnico, eu sou muito mais administrador, mas o que eu enxergo como uma das vantagens do plano de saúde é que a gente consegue executar uma medicina veterinária mais completa. Porque no cliente particular, e eu falo para você: "Ah, Giovanni, eu vou precisar aqui pedir esses exames aqui para o seu pro seu pet aqui". Qual que é a primeira pergunta que você vai me fazer? quanto vai ser? Quanto vai custar? E o cliente do plano, de maneira geral, a gente não tem essa barreira. Tudo bem, ele tem um desembolso da coparticipação, mas de maneira geral nós não A temos essa. primeira resistência de gasto está quebrada. Exato. Isso eu vejo como um ponto muito positivo no plano, que é isso, o plano de saúde, por ter um ticket mais baixo para o responsável, né, para o tutor, quebra uma barreira de desembolso inicial, fica mais fácil, e como ele está indo para um serviço inicial mais básico que está incluído naquele plano, a sensibilidade dele a outros serviços acaba reduzindo a barreira de dizer sim, por conta de já tem um desembolso menor. Sim. Mas só voltando, Hã, porque eu digo assim, eu estudando as principais dúvidas, eu quero entender contigo se é a mesma coisa e até que a gente pode responder, as principais dúvidas do responsável, né, do cara que vai do tutor que vai contratar o plano. A número um é se vale a pena. Sim. Daí eu tô falando a dúvida dele e depois tu me diz a tua visão disso, tá. Se vale a pena financeiramente. A segunda dúvida que ele sempre pergunta é qual cobertura, o que que o Uhum. plano cobre, né. Isso as 2. E a terceira coisa que ele fala: "E se o animal já tem doenças pré-existentes?". Uhum. São as 3 dúvidas mais procuradas no Google, falando do tutor quando vai atrás de um plano de saúde. Sim. Então, o que que tu Esse ponto do se vale a pena ou não vale a pena, vai muito da experiência que ele vai ter lá na clínica, lá no hospital. Aí ali vai dizer para ele se vale ou não vale. Porque assim, a fidelidade do responsável com a operadora do plano é baixa. Porque a operadora é um intermediário, né, assim, o teu plano de saúde humano, você não está muito preocupado
qualquer operadora. Você está preocupado se vai cobrir os hospitais de referência que você quer, o que você busca ali, né, de especialista para sua família e tal. Não se vai ser a operadora A, B ou C. E com o plano de saúde PET não é muito diferente. Então, o que vai determinar na cabeça do cliente se aquele plano vale a pena ou não é a experiência que ele vai ter na clínica. E aqui depende muito realmente assim do rol de serviços que aquela clínica oferece ou de como ela aborda aquele responsável do plano de saúde. Porque também a gente está falando aqui quase que polarizado, né? Os que aceitam e os que realmente são contra e tudo. Mas mesmo dentro dos que aceitam, existe também uma segregação, uma separação. Por exemplo, nós não fazemos acepção de clientes do plano em particular. A gente atende todo mundo. Se você é plano particular, você vai enfrentar a mesma facilidade ou dificuldade de um agendamento com determinado Ah, vocês não fazem especialista. gestão de agenda. Não, não. Mas eu também aí só que eu conheço colegas que aceitam plano, mas plano de saúde a gente só atende quinta-feira à tarde. Aí bota ou coloca, assim, um veterinário júnior para atender cliente de plano, a referência da clínica só atende particular. Eu utilizo a vacina, uma vacina Zoetis para os clientes particulares e uma vacina de outro laboratório, para os clientes de plano, sabe. Isso acontece bastante. Isso acontece bastante. E aí, na prática, a partir do momento que você faz essa acepção, você perde a percepção de qualidade e de valor na cabeça do cliente em relação ao plano. Então ele acha que não vale a pena, porque aí ele estava acostumado com um nível de atendimento, e aí ele se vê agora num nível de atendimento inferior. Então ele acha: "Putz, não vale a pena, porque o plano de Ah, saúde e o não tem". negócio veterinário, estamos na primeira pergunta ainda, né, mas o negócio veterinário, a clínica que está recebendo perde uma grande oportunidade, né, de Sim, fidelização, de sim, mostrar o seu sim. serviço frente a um É isso. porque assim, o que e dentro desse grupo que aceita, tem aquele que diz: "Isso o plano não cobre". "Ah, mas e agora?" Não, fala com o teu plano. Não se coloca como responsável por educar ou, né, por Apoiar o responsável. apoiar esse responsável para trazer ele para o seu serviço, né. Uhum. Colocar ele aproveitar que, ó, chegou alguém à minha clínica via um plano. Como é que eu atendo esse cara de uma forma maravilhosa que, independente do plano cobrir ou não, eu vou É isso. atender esse cliente da melhor forma possível, né. É. E aí você perde a percepção de qualidade na cabeça daquele responsável e ele acha que o plano não vale a pena, porque ele, na verdade, passou a ter um atendimento, digamos assim, de Sim. que ele não estava acostumado com aquele Então, a segunda dúvida é coberturas. cobertura. Normalmente, o que que o plano cobre? Hã. Depende da operadora. Tem operadoras que trabalham com reembolso, aí cobre tudo, tem um limite de gasto, é muito mais uma seguradora do que uma operadora de plano de saúde. Mas acho que, assim, a principal hoje é a maior, né, é a Pet Love Saúde, né. E aí o que ela tem é uma diferenciação, você tem lá 5 categorias de plano, desde um plano mais básico até um plano mais completão. E aí o mais básico ele realmente tem ali só cobre vacinas, consulta generalista e alguns exames de sangue muito, muito básicos. E o completo aí você realmente tem ali todas as especialidades, cirurgias, enfim, alta complexidade, UTI, aí você tem realmente um rol, de serviços muito interessante. E aí assim, na minha opinião, vai muito da realidade daquele animal. Então, se é um animal mais jovem, se é um animal, assim, que a gente sabidamente é uma raça que não tem tantas comorbidades e tudo, você pode começar ali num plano mais básico. Um animal mais idoso, um animal ou uma raça que que Tem predisposição. que dê predisposição, né, um braquicefálico, coisa parecida, Um aí cavalier. aí você já acaba lançando mão ali de um plano mais, de um plano realmente mais completo, né. Só que a cobertura do plano, assim, por mais completa que seja a cobertura do plano, nunca é 100%. Então sempre vão ter procedimentos, e Oportunidades de oportunidades, por fora. Um dos exemplos, o plano não cobre nenhum procedimento ambulatorial, ali, clínico, que tenha alguma, por exemplo, alguma opção oral. Então, só para trazer aqui um exemplo pertinente, eh nenhum plano de saúde cobre, por exemplo, a aplicação de Librela. Librela Solensia sempre é no particular. perfeito. Aí, porque como existe ali um tratamento, oral, anti-inflamatórios, essas coisas, então, eles entendem que não cobrem aí, eh, antiemético, nunca cobre aplicação de Cerenia, nunca cobre aplicação de Convênia, porque você tem antibióticos e antieméticos orais, então nunca cobre essa aplicação. Então esse tipo de dúvida que o cliente acaba tendo, se deparando ali e tudo mais, nós ofertamos as opções, claro que sempre puxando ali a nossa sardinha para oferecer no particular aqueles outros procedimentos e tudo, até pelos benefícios que aquilo traz para É, o dentro tratamento da do animal. confecção do tratamento, Exatamente, exatamente, né. Então, pô, você prefere ficar aqui 15 dias
antibiótico via oral 2 vezes por dia, cada 12 horas para o animal, ou fazer uma única aplicação? E um negócio interessante, Giovanni, como o cliente não desembolsou por aquele tratamento, para ele desembolsar aquele convênio, é É mais muito eu mais vejo fácil. a gente quebra a resistência É e isso, desembolso. é O isso. plano de saúde, uma das coisas para mim, para o veterinário que tá atento à prevenção e ao faturamento que um plano de saúde pode trazer é esse. Ele É isso. chega lá, ele não pagou a consulta, ele não pagou aquele atendimento. Então ele tá mais propenso a pagar um tratamento melhor É ou um isso. tratamento que o Mais veterinário completo, inclusive. mais completo. Isso eu tenho É clareza isso, também. é isso. E a terceira tá, vai lá. Não, não, a terceira pergunta, eu lembro que eram de doenças É, pré-existentes. é. É isso. O plano, ele não tem essa questão de pré-existência. Pô, se você for falar de um pug ou do bulldog de pré-existência, acabou, né, você não faz nada. Não fala nada. Eh, mas brincadeiras à parte, ele tem hoje as carências. E aí funciona de maneira muito semelhante com o plano de saúde humano. Então, para emergências e atendimentos simples, você tem ali 48 horas. Aí depois passa para um mês para consultas clínico geral e outros exames. E aí essa carência, ela vai até 180 dias, ou seja, até 6 meses de carência para procedimentos de maior complexidade. Hoje uma coisa interessante que o responsável pode fazer é antecipar essa carência. Então, se ele precisa se o animal dele precisa de um procedimento que ainda está dentro da carência, ele pode antecipar essa É. carência. Claro, além da coparticipação, ele vai pagar também a antecipação da carência. E essa antecipação, ela é, digamos, dinâmica, ela é regressiva. Então são 180 dias. Só que à medida que o tempo vai passando, o custo dessa antecipação é menor, porque ao invés de você ter que antecipar 180, você vai antecipar 5 meses, 4 meses, 3 meses. Sim, Ah, vou antecipar 2 semanas, aí é uma antecipação muito. é mínima, né. Mas então ele consegue realizar o procedimento antecipando essa carência. Só que aí de novo, é difícil o cliente que chega até a clínica já ciente de toda essa Saber dinâmica. isso tudo. A gente que E acaba tendo muito que explicar para ele. e aí entra uma questão que até eu acho que é onde vamos dizer, por mais que tu tenha o plano há 9 anos, para a realidade do mercado brasileiro, é uma novidade ainda Sim, com muita dúvida, sim. ainda com muita e aí a resistência muitas vezes vem pela dúvida. Uma outra visão que eu tenho, a gente estava até hoje numa reunião falando, a minha percepção é que muito hoje do movimento até de não entrada ou de saída de plano, eu não vou dizer culpar o plano, mas acho que tem grande responsabilidade do plano, por fazer a contratação e não fazer uma explicação que acaba sendo, hã, terceirizada para o hospital, para a Uhum. clínica veterinária, para o lugar onde vai receber o animal. E aí entram 50%, 50%, quer dizer, 50% de chance de ser bem acolhido, bem atendido e bem explicado, e 50% de chance de ser não tão Frustrado. bem acolhido e sair frustrado. Por que que eu falo isso? Porque a percepção que eu tenho frente a alguns, empresários que eu converso é assim: "Ah, eu não tenho plano e já tem cliente voltando". Tem cliente que entrou em plano, não aceita, já está voltando porque não gostou, teve uma experiência não muito boa no atendimento. E aí entra aquela coisa, o problema é o plano ou onde essa Não, pessoa acabou caindo que não soube explicar e ela voltou? Então assim, minha outra pergunta para ti era assim, existe um perfil ideal, ideal não, existe um perfil de cliente que mais sensível a aderir a um plano ou não, não tem faixa etária, tem, público A, B, C, tá todo mundo não. aderindo a plano. O que que tu me diz disso? Eu vou te dar 2 visões aqui, tá. Uma visão foi conversando realmente com a própria Pet Love, né. E assim, o persona da Pet Love Saúde, segundo eles, é aquele público classe C e um pouquinho chegando no D. Isso é a leitura da própria Pet Love. A nossa leitura é que a gente acaba pegando todos os extratos. No Rio, as nossas unidades, elas estão distribuídas em bairros nobres da cidade. Então a gente está ali, Ipanema, Barra da Tijuca, Recreio de Goiânia, são bairros nobres dentro da cidade do Rio, Copacabana e tudo, enfim. E a gente pega ali público classe A, classe B, mas também vem galera de outros bairros, de outras regiões, para serem atendidos nas nossas unidades. Então a gente acaba realmente pegando, toda a pirâmide ali social, É, e acaba pegando que nas unidades. vocês, até acho que pelo tipo de atendimento que vocês fazem, a preparo que vocês têm e a história que vocês têm com o plano, acabam sendo, vamos dizer, 50% favorável. O cara, eu tô novo entrante no plano, Hã, hã, nunca tive experiência, eu contratei, nem sei usar. Eu caio na tua clínica que tá preparada para explicar, por mais que eu possa até me frustrar com o que eu contratei, eu saio entendendo, hã, né. hã. Então assim, acaba tendo Aí, Giovanni, vou até pegar o gancho no que você está trazendo, para trazer assim, qual que é, para mim, na minha opinião,
um dos pontos desafiadores de lidar com o plano de saúde. Sabe aonde boa parte das conversões de cliente acontece? Na recepção da clínica. Porque aí tá ali aquele cliente do plano sentado do ladinho de um cliente particular, e aí aguardando um atendimento, e um comenta com o outro e conversa, e aí escuta na recepção: "Ah, a carteirinha, ué, mas tem plano de saúde? Existe plano?" E aí pergunta e um para outro fala: "Pô, mas você tem que fazer o plano, porque é muito bom, porque a gente vem aqui e é atendido e não gasta nada." E ele sabe que ele acaba ali na hora, na recepção da clínica, fazendo Aderindo ao plano. aderindo ao plano de saúde. Esse é uma realidade, é um desafio do plano de saúde. A gente acaba tendo sim uma conversão de clientes particulares para atendimento com o plano E de saúde. daí aí entramos no na segunda fase da conversa, que é olhar para esse especificamente para esse veterinário que tem a convicção de que aderir a um plano é ser mal remunerado pelo seu serviço. Essa é a convicção. Aí a pergunta que fica é: a remuneração é baixa ou o que falta é gestão, dessa oportunidade quanto a ganhos e faturamento? Como que tu A remuneração do plano nunca vai ser equivalente à do particular. Não tem como, né, mais uma vez fazendo paralelo com a medicina humana. Não é, né, tipo assim, a remuneração do plano ela nunca vai ser, eh eh, digamos assim, tão rentável quanto a que você tem do seu cliente particular. Só que ela tem sabendo trabalhar, ou seja, entendendo como é que é essa dinâmica, a gente consegue sim trazer muitas vantagens financeiras através do atendimento do plano. Porque, de novo, primeiro, traz muito cliente de fora. Tem essa conversão na recepção, mas traz muito cliente de fora. E aí, uma vez que aquele cliente está ali dentro, é tua responsabilidade realmente oferecer para ele o melhor que o animal dele pode, que o animal daquele cliente pode receber. E aí, passa muito, Giovanni, por entendendo essa dinâmica do plano, aquilo que eu falei, nunca é 100% de cobertura. Então sempre vão ter procedimento. Vou te dar um exemplo, tem clientes, que têm esse plano mais básico, que não cobre cirurgia. Só que ele está ali com o animal, está com alguma lesão, o animal está claudicando, o animal está apresentando alguma sintomatologia, e ele chega na clínica por quê? Porque tem plano. Só que ele tem um plano básico, então ele veio por causa do plano. E aí a gente realizou aquela consulta, aqueles exames, nós diagnosticamos, fizemos ali às vezes um raio-x, putz, vamos realizar aqui uma TPLO, mas não cobre cirurgia. Só que ele já está lá dentro, claro. ele já está dentro de casa. Até arrepio de falar, ó, porque ele já está dentro de casa. Ele já veio até você por causa do plano, realizou aquele pré-operatório, aquela coisa ali pelo plano, e ele já está ali dentro. É tua responsabilidade cativar e encantar aquele cliente para ele não sair e fazer a cirurgia em outro lugar. Então, se você faz bem feito esse café com leite aqui, esse feijão com arroz, cara, aí você já faz aquela TPLO no particular. E aí aquela internação pós-operatório no particular. E o material cirúrgico, a placa e tudo mais, no particular. E a anestesia, no particular. E a medicação pós-operatória, no particular. Entende? Então, assim, E uma próxima talvez, se não, mas futura cirurgia no no particular. particular, né. Então, eu dei o exemplo aqui de Librela, Solência, Citoponte, tudo isso a gente realiza no particular. Essas medicações injetáveis, todas a gente, faz isso No tudo particular. no particular. Aí o plano fala assim: "Cobrimos vacina". E aí o cliente chega achando que todas as vacinas estão ali, cobertas. O plano cobre múltipla, ele cobre, raiva, ele cobre tosse e em pouquíssimos casos ele cobre giardia. No caso da giardia, no caso outros planos nem cobre, no caso da Pet Love Saúde, o cliente tem que comprar como um adicional. Sim. Eh, e às vezes o próprio adicional até fica mais caro do que no particular, então ele nem compra pelo plano, ele vai lá e paga logo no Eu particular tenho falado e muito faz. com clientes do portfólio vacinal, e a grande maioria fala: "Ah, não, uma oportunidade é a Giardia", eu digo: "Protocolo vacinal É completo, vocês isso, estão faturando mais, porque é ele isso, vai entrar é pelo isso, plano, mas a Giardia não está no plano, vocês podem colocar no é isso. particular", eu tenho colocado. E eu vejo assim, pra gente no Rio tem um produto que o plano nunca cobre, pra gente no Rio assim, é sensacional, que é o ProHeart. Sim. Caraca, assim, a gente realmente A cada girofilariose 5 cães no Rio de Janeiro com no girofilariose. município do Rio. Se você vai pra região dos lagos do Rio, Búzios, Cabo Frio, um em cada 2. Aí então assim, realmente ProHeart pra gente E aqui é uma realidade já, o Porto Alegre tem vários casos já, é e aqui tem a rotina de ir para o litoral, né, é isso, final de é isso, é semana, isso. Então férias, assim, então o não o existe. ideal é prevenir. Então assim, se você vai por um viés técnico, cara, faça a prevenção, sabe, porque você não sabe quando que esse teu cliente uma vez a gente estava tendo uma reunião interna na Zoete,
e foram alguns pontos levantados, a gente estava falando justamente de giroflaiose, leishmaniose e tudo, e aí foi levantado assim: "Ah, mas o cliente quando ele vai viajar, ele faz aquela consulta, pra emissão de um atestado, para não sei o quê e tudo mais, então ele vem antes de viajar". Vamos ser realistas. Quando você vai daqui para o litoral no teu final de semana, você não vai fazer uma consulta. O cliente que está no Rio de Janeiro vai para Búzios, 3 horas de Não. carro, ele não vai fazer aquela consulta. Beleza, ele vai fazer, você vai viajar para fora, tal. Aéreo, se o cara Aéreo se e for por ponto, obrigação. por obrigação e ponto. Então assim, na prática é melhor fazer a prevenção. Então se a gente vai para um viés técnico, vale a pena testar e prevenir aquele animal. Se a gente vai para um viés comercial, pô, lindo, porque o faturamento e a rentabilidade de uma aplicação de ProHeart é sensacional. E aí, trazendo para nossa temática do plano de saúde, o plano não cobre. Então ele vem para fazer as vacinas. Eu sei, só para comentar, Giovanni, ProHeart é um medicamento preventivo e tudo mais, mas a gente faz todo o controle do ProHeart junto com as nossas vacinas, né. Então como é uma Sim, ele entra no protocolo. entra no protocolo vacinal, a gente quando orienta o cliente ali do protocolo vacinal, a gente sempre traz a informação da giroflariose e do ProHeart junto com as informações das outras vacinas. Mas o ponto é esse, então assim, quando o cliente chega: "Ah, vamos falar de vacina, eu vim aqui para fazer múltipla raiva pelo plano". Pô, mas você sabe que tem que fazer a tosse? Tem a Giardia não está no plano. Pô, mas também tem um ProHeart. Eu sei que agora não tem no mercado, mas a gente fazia muito também a de leishmaniose, É. pelo plano de saúde. E outra coisa, a gente ainda está na nossa carteirinha o espacinho para aplicação da vacina da leishmaniose. E aí o cliente sempre questiona. De novo, aquele cliente plano particular, ele sempre vai questionar porque está ali o espacinho. A gente aproveita o gancho para falar com ele sobre ectofend, a Ah, importância de encolerar tolerar. o animal. Então assim, de novo, o ponto é, trouxe o cliente para tua frente. Caraca, aproveita aquela oportunidade de ouro para poder realmente trabalhar o cliente da maneira mais ampla possível. Sim, que voltando pro gancho, leishmaniose é testagem e encoleramento. É isso, Controle é testagem e é isso, encoleramento. Não tem é isso, outra. Então você é isso. tem que testar e tem que encolerar. E isso o plano não está cobrindo. E aí, de novo, esse tema da vacinação, existe um cálculo, porque assim, o- é bem, acho que uma das coisas mais sensíveis e que eu sinto no meu mercado, que é isso, existem clientes que têm uma visão como a tua, que, cara, eu não vou tratar diferente alguém que vem por o plano ou alguém do particular. Agora tem gente que fala: "Não, pelo que o plano me remunera, eu vou usar a vacina B, C, D do que uma Zoetis por conta da remuneração". Como como calcular essa visão financeira da remuneração? Até porque a gente sabe que tu é são 6 hospitais e 9 e 3 clínicas, né? 4 clínicas, 4 isso. clínicas. É uma O sexto tabela. o sexto hospital tá no forninho, tá? Tá, Tá no tá, forninho não, mesmo. tudo bem, mas eu já incluí ele, estamos Boa. inaugurando ele Amém, já. amém, Estamos recebo, inaugurando ele já. recebo, recebo. Hã, como calcular essa viabilidade dessa remuneração? Sim. Tem um ponto que eu costumo comentar muito nas minhas palestras, que é uma estratégia nossa. E nossa desde o nosso nascedouro, eh, que é trabalhar com um funil de fornecedores. Então, assim, ao invés de eu ter um pouquinho de cada fornecedor, eu tento trabalhar com o menor, pool de fornecedores, mas aí eu consigo gerar escala e relacionamento Sim, seja com eles. importante para um. Exato. Eu prefiro ser importante para um do que pequenininho para 3 4, né. Então eu vou ser importante com a Zoetis, mesmo que os concorrentes eu vou ser pequenininho. Então a gente acaba elegendo parceiros de acordo com cada categoria. E aí, se eu começo a fazer isso que a gente estava comentando: "Não, não, não, então tá, cliente do particular eu vou usar Zoetis, cliente do plano eu vou usar, outra marca". Eu começo a diluir essa minha demanda, estamos trazendo aqui o exemplo da vacina, mas esse racional a gente pode utilizar em várias Sim. frentes, dentro do nosso negócio. Mas, Giovanni, às vezes é aquele volume, aquela margem que você abriu mão numa aplicação vacinal dentro do plano, mas que você ganhou volume e escala para ter uma melhor condição comercial nos demais injetáveis, nos demais biológicos, para você melhorar a tua condição comercial na Jardiavax, para tu melhorar a tua condição comercial nos produtos de prateleira. Então, ou seja, você consegue fazer uma cesta muito maior com aquele fornecedor que vai te trazer uma condição comercial diferenciada naquele portfólio completo. Então, na verdade, a partir do momento que a gente afunila, Isso é uma realidade, tá? aí eu vou de novo separar aqui em 2 vieses, tá. Num viés técnico, eu estou oferecendo o melhor para o meu cliente. E aí eu não tenho estresse, não tenho dor de cabeça, não tenho questionamento, não tenho, problema no atendimento e relacionamento com esse responsável. E por um viés comercial, eu gero escala de negociação com o meu parceiro Que é comercial. essa a realidade. Hoje, alguns clientes que aderiram ao plano e começaram com essa viés de um produto B ou C para o plano, eles começam a não se tornar tão relevantes. Eles perdem a negociação,
por conta de uma não parceria geral, por volume. É Não isso. adianta, ou se torna importante ou não se torna, né, é olhar para esse viés. E aí a gente fica muito confortável, os Zoetis, com o portfólio que tem a oportunidade de faturamento Isso, cruzado junto à isso. entrada num plano é algo, né. É, queira ou não queira, acho que uma das assim, eh, uma das fortalezas da Zoetis é justamente o portfólio, né, o portfólio mais completo, tanto de biológico, portfólio de farma também, tudo. Então, se eu consigo gerar escala e volume com esse parceiro comercial, as minhas condições comerciais vão ser muito mais satisfatórias, Tá. né, muito mais Porque satisfatórias. não adianta ser importante em um item para um É isso. fornecedor, Não, vamos pensar na Betlog. Como é que você olha a sua carteira de clientes? Tem aquela tua curva A, aqueles clientes que claro. estão lá no topo da lista. É óbvio que você, a sua equipe e tudo mais, vão olhar aqueles clientes com uma outra maneira, dos clientes B, dos clientes C, aquele cliente pequenininho, né, o último do teu hall de clientes ali e tudo mais. Eu quero estar lá em cima. Eu quero estar lá em cima para justamente alcançar e almejar negociações, mais vantajosas. Mas eu sempre falo que, assim, é o tipo de parceria que a gente constrói que tem que ser ganha-ganha, porque vou trazer volume para a distribuidora, mas vou trazer uma melhor rentabilidade para a clínica também. Sem Então, assim, dúvida. acaba sendo positivo, pra todas as empresas. E uma outra coisa, assim, ó, que também é um movimento que a gente vê no mercado, é a questão do plano próprio, né. Isso, é Então, um bom ponto. e aí até assim, tu tá indo 9 unidades, já tem um tamanho que poderia. Prós e contras, assim, o que que tu vê como, porque às vezes o empresário pode ver o plano próprio como uma fonte de receita, hã, mais saudável, vamos dizer assim. E existe os 2 lados. Ou, por outro lado, o investimento que ele vai ter de hoje, o que tu se credenciar um plano, tu tá passivamente recebendo leads, vamos dizer assim, É né, isso, clientes. No momento que tu tem um plano, tu tem que promover o plano e tem que fazer conta ainda de sinistralidade. é isso, é isso. Então, assim, o que que tu entende, tipo, por teu negócio, por que se credenciar a um plano e não criar o próprio plano? Se tu tem experiência de colegas ou se realmente o plano próprio é mais rentável que o de credenciar, e o prós e contras de cada um deles. Claro. Essa discussão de criar o plano próprio, ao longo desses quase 10 anos, eu e meus sócios, a gente já tivemos, assim, não sei quantas noites em claro debatendo esse assunto, né, se valeria a pena ou não valeria a pena. E a conclusão que a gente chegou, pelo menos assim, a nossa percepção, a nossa inferência, é que, primeiro ponto, a fidelidade do responsável, ela é muito maior com a clínica do que com a operadora do plano de saúde. O que eu quero dizer com isso, Giovanni? Com modéstia à parte, assim, se eu quisesse trazer esse cliente hoje que chegou para mim através de uma operadora de plano e trazer ele para dentro de um plano próprio, eu conseguiria migrar essa base de clientes, assim, óbvio que nunca vai ser 100%, mas conseguiria trazer a grande massa de clientes para dentro. Só que aí a gente esbarra num ponto que você tocou, que é da sinistralidade. Concorda comigo que eu, enquanto prestador, enquanto clínica, eu tenho muito contato e relacionamento com o cliente, o consumidor que usa o plano de saúde. Então, se eu trago essa base para dentro da minha casa, eu estou trazendo toda a sinistralidade do plano para mim. E o que que traz a rentabilidade pro plano? São aqueles O clientes que que paga e não usa. que paga e não usa. Eu sou um cliente para o meu plano de saúde sensacional. Eu não tenho o hábito, né, eu tenho por causa da minha mulher, dos meus filhos e tudo mais, mas eu mesmo não utilizo. Eh então, esse cara eu não tenho contato, porque ele não chega até mim. Aí fazer uma ação só na base de utilização de plano, tu tá trazendo a sinistralidade Pura pra sinis dentro. pura alta sinistralidade. "Ah, tá, não, Diogo, então mas vamos fazer aqui então uma ação, vamos criar aqui um modelo de negócios para realmente divulgar e vender plano para pessoas fora e tudo mais". Cara, eu acho isso interessante, só que assim, é todo um outro business. Aí a gente tá falando, sabe, tipo assim, Deixa de ser clínico. deixei de ser clínica, deixei de ser hospital veterinário, porque agora eu vou trabalhar planos de saúde. Então, para mim, não é o fato de eu ter 9 unidades que me permite ali, que eu estou falando de um outro modelo de negócio, realmente de um outro plano de negócio, para realmente virar um operador de plano de saúde. Eh, então, essa é a minha visão sobre criar um plano próprio ou atender Não, a é uma uma operadora de visão plano de saúde. muito interessante. Mas tem um detalhe de plano próprio, que isso eu vi com um colega veterinário, numa clínica, ele tem uma unidade, um hospital veterinário em Itaipava, que é a região serrana ali do Rio de Janeiro, eh, e ele montou
depois que eu vi com esse colega, vi que outras clínicas também estão montando, que acaba sendo aquele plano de saúde, mas mais de medicina preventiva. Então que na verdade vai ter ali um plano que vai cobrir vacinas, vai cobrir ali um check-up semestral, vai cobrir um atendimento, básico, mas ele acaba sendo assim, um plano de medicina preventiva, Perfeito. sabe. E Diferente do muito mais circunscrito, muito mais assim, muito mais delimitado do que cobre. Então, o cliente paga aquele valor ali, mas na prática ele está tendo acesso àquele sim, pequeno hall de entendi, de de entendi e de achei muito serviços de medicina interessante, achei preventiva. muito interessante. Aí você está cobrindo ali vacina, você está cobrindo ali um exame de check-upzinho básico. Porque tu coloca num rol de, entre aspas, "básico", um portfólio preventivo mais robusto e mais completo, que não faria porque é muito fácil, tu pega os números da tua clínica e vê quantos cães que entram aqui usam somente a poli, quantos usam poli e raiva, quantos usam poli, raiva, giardia e bronque. Então eles dizem: "Cara, se eu aumentar o ticket de A para B para C, com um plano próprio preventivo, que só cobre uma prevenção, é algo É assim". isso. E aí entra até agora tu me trouxe um raciocínio que é legal. Que a gente olha muito para fora do Brasil, e aí quando a gente tenta trazer exemplo, aqui não pode. Que, por exemplo, assim, co se a gente pega o mercado americano, tá, a gente fala dos Estados Unidos, mas assim, os caras estão na nossa frente em muitas coisas, inclusive na medicina veterinária e na parte de faturamento e negócio, não por nada o veterinário é extremamente respeitado, porque ele, além de, né, de se colocar no papel de respeito, ele também ganha e tem uma remuneração para isso. Mas tu entra em qualquer hospital veterinário nos Estados Unidos, tu é impactado, e a palavra é essa, por grandes planos na entrada, de check-up anual, só que sempre com desconto. Uhum. Plano de check-up anual, hã, 50% de desconto para o plano de 1 ano, 60% para o plano de 2 anos e 70% de desconto para o plano de 3 anos, que é uma baita de uma receita Sim, recorrente. sim. Ele consegue montar um plano de expansão só com a receita recorrente que ele vai ter daqueles negócios fechados, só que ele está atrelando desconto a serviços e lá é algo normal, normatizado. Aqui a gente não pode. Uhum, Até onde eu sei, né, daí tu uhum. me corrige, tu vai saber mais que eu, é difícil hoje, não, o conselho nem permite que um veterinário promocione um plano de vacina com desconto, um Hã. plano de previsão, porque check-up é um universo, né, pensar em check-up e análise clínica em cão, gato como preventivo é algo ainda, vamos dizer assim, na rotina de poucos, mas um mercado gigantesco em cima disso. Um não sei se daí se a palavra seria securitização ou um plano próprio que inclua isso, eu acho que é uma forma de de se tornar algo, viável e possível. Me corrija se eu Hã, estou errado no meu hã. raciocínio. Eh, só para comentar, eu sei pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro. Não sei se Tá. acaba tendo alguma particularidade regional, mas pegando o exemplo que você deu de vacina, o conselho entende vacina como um produto, não como um serviço. Então, em teoria, você poderia sim promocionar, você está com desconto de vacina, está com desconto no em teoria você poderia, ofertar um desconto. Nós não fazemos isso. Não fazemos isso até por ética, pela dinâmica do mercado, a gente prefere, não fazer, apesar de ser possível. Mas isso do plano, ou desse pacote, desse plano, porque se você vende ali como um plano, você pode vender como um plano, você pode vender como um clube de benefícios, você pode vender de diferentes maneiras que vai te permitir, dentro da legislação, eh 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 como é que fala? Executar as campanhas, executar a promoção. Uma coisa interessante que até uma das discussões mais fervorosas entre a associação de hospitais e a questão do plano junto aos conselhos, é justamente que hoje não existe uma regulamentação dos planos de Não saúde tem. PET. Então, justamente, que a Associação de Hospitais exige ali, demanda, é que se faça essa regulamentação e tudo. Segundo a própria Pet Lobby, eles querem que essa regulamentação exista, porque eles veem novos entrantes, nesse mercado, então eles também entendem que essa regulamentação vai ajudar a subir, né, ali o a barra, né, para quem estiver entrando nesse mercado de plano de saúde PET e tudo. Então é isso, assim, a regulamentação do plano, ela, queira ou não queira, cedo ou tarde ela vai acontecer, ela ainda não existe. E também tem os 2 lados, né, tem gente que acha que deixar livre é melhor, tem gente que acha que regulamentar é melhor. Na É, visão de vocês que usam na prática, ter uma regulamentação ajuda, ajuda bastante. ajuda bastante, ajuda bastante. Tá. E desculpa, Giovanni, até para comentar, a gente eu comentei nisso da regulamentação, questão de novos entrantes, a gente está falando até a questão dessa segregação das clínicas que aderem, clínica que não adere e tudo mais. E assim, um dado que me chama a atenção, a gente está falando desse assunto
que está gerando muita polêmica dentro do nosso mercado e tudo mais. E quando a gente vê hoje a penetração do plano de saúde PET dentro do mercado, a gente está falando ali de 0,4, 0,5%. Ah, é pequeno assim. E Giovanni, tomou não uma chega a 1%. Não chega a 1% de penetração no mercado e tá esse rebuliço todo. Aí ficam os colegas que não querem brigando e se degladiando, se debatendo. Tudo bem, isso que esse dado que eu tô te falando é nível nacional, tá, nível nacional. Eu sei que algumas sim, regiões como grandes São centros Paulo, podem ter tal, mais esse desenvolvimento. talvez esteja ali, mas ainda assim, cara, não vai ser algo, né, uma participação. Então, assim, a gente ainda tem um oceano azul, dentro do nosso mercado, seja para explorar o cliente particular, para explorar o cliente de plano. Eu acho que ainda existe muita oportunidade operacional dentro de casa que a gente pode melhorar a nossa receita recorrente que você estava comentando, uma série de oportunidades que a gente pode melhorar antes de ficar levantando essa bandeira, sabe, tipo, de ser contra, de ser a Detrator. favor, sabe, disso, de aquilo. Cara, tem muito, muito trabalho ainda É para que ser assim, é feito. que realmente olhar uma tabela de remuneração, olhar para quanto tu cobra pelo teu negócio e dizer: "Não vale a pena", é até Giovanni, fácil. Giovanni, ninguém vai ficar rico com a tabela, com o que o plano de saúde paga em consulta clínico geral para você. Aí isso aqui é a primeira coisa que todo colega bate o olho. Tu recebe um calhamaço, é um PDF, são 27 páginas, Giovanni, a tabela do plano, são 27 páginas. Qual que é a primeira linha? Consulta clínico geral, o veterinário para ali, ele para ali. Ele não entende o valor que agrega o trazer alguém para É dentro da isso, sua é clínica, isso. né. Ele parou ali, ele parou na primeira linha, consulta clínica, tanto "Ih, tá maluco? Isso é falta de respeito. Ih, que não sei o quê". Aí já rasga aquilo tudo mais e sai por aí levantando a bandeira do contra planos de saúde, sabe. De novo, nunca vai ser uma remuneração, semelhante ao teu particular, mas é um outro business, assim, é uma outra forma de tratar aquele teu cliente e que traz muito muito benefício. E de novo, se com 0,5% de penetração no mercado, a gente já tá nesse rebuliço todo, imagina quando chegar a 1%. Quando chegar a 2. Você falou dados dos Estados Unidos, né, de exemplo dos Estados Unidos e tudo. Pô, na Europa tem países onde o plano de saúde PET, ele é obrigatório. Você tem 85% de penetração, Sim. eu não tenho certeza, tá, Sim, pra tu ter um pet, tu é obrigado a ter que um é plano. obrigatório. Salvo engano é Suécia ou alguma coisa assim, algum país desses, Europa, que é obrigatório. Aí é 80%, 85% de penetração de plano, porque é obrigatório. Quando você tem um pet, você tem que ter o plano de saúde para ele. Então assim, minha visão é uma realidade que veio para ficar e é melhor o quanto a gente aprender a lidar com isso, melhor, Sim. do que ficar dando o famoso murro em ponta de faca. É. E aí a gente entra no terceiro, que o segundo módulo era o veterinário que não aceita, o terceiro módulo é o veterinário que aceita e adere ao plano, Uhum. que é o que a gente vai como fazer disso um aliado na agenda, na oscilação, ou entre aspas, na improdutividade dentro do porque assim, uma coisa eu já entendi, tu já adiantou, tu não faz segregação, tem gente que segrega tempo e horário de atendimento, que também pode ser uma estratégia montada, dizer: "Olha, meu horário de baixo fluxo é da terças, quartas e quintas", sei lá. Eu vou botar plano terça, quarta, quinta, vou encher minha agenda. Como que tu usa no caso de vocês não, é 100% 100%. aberto. E além da consulta, como que essa o que ajuda nessa agenda de vocês diária, É. a entrada de plano? Eh, o plano não traz só consulta clínico geral, ele traz consulta clínico geral, ele traz especialista, ele traz vacinação, ele traz microchipagem, ele traz exames, ele traz uma demanda espontânea de todas essas frentes. Só para você ter uma ideia, hoje a maior parte dos nossos especialistas, eles são exclusivos ou praticamente exclusivos da rede, tamanha demanda, tamanha demanda. Aí a minha cardiologista chega na unidade e ela realiza num único dia 12, 15, ecocardiogramas com eletro, com consulta. Do plano Do plano em ou particular, particular? plano E particular, mas ela chega sempre, ela todo dia ela tem agenda lotada nas unidades, ela tem de segunda a sexta-feira rodando as unidades e com a agenda lotada. Tamanha demanda que tivemos que colocar segundo cardiologista, terceiro cardiologista. Dermato também. Hoje, o nosso principal dermatologista, se você quiser agendar com ele, só daqui a 2 meses. Agenda lotada daqui a 2 meses. Agenda lotada, lotada, um atrás do outro. Ele chega na clínica, são 12 atendimentos seguidos, de hora em hora para ele ali. E mesmo assim, quando tem um buraco, aí entra o CRM. Aí entra a nossa parte, o nosso atendimento proativo daquele responsável. Eh, Aonde a gente vai verificar aquela vacina que está vencida ou por vencer, a gente vai verificar quanto tempo que ele não vem na clínica para fazer um check-up. Isso do check-up
É uma delicinha. É, É eu muito acho bom. interessante É, demais isso, é. cara. Porque a gente pega através do nosso sistema, a gente pega os clientes que não vêm na clínica há tanto tempo. A gente costuma usar ali uma janela de 6 meses. Então, os clientes que não vieram na clínica há 6 meses. E a gente pega aqueles clientes, entra em contato e vai falar: "Ô, seu Giovanni, tudo bem? Aqui é o Diogo da Pet Carioca Camev. A gente viu que a última vez que você trouxe o Rex aqui foi lá em janeiro. Tá na hora de fazer o check-up, é importante para a saúde dele. Pá, 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 vende ali. A gente já viu aqui". Antes de ligar para o cliente, eu tenho lá no meu sistema, eu tenho o teu CPF, eu tenho o microchip do animal, eu tenho todos os dados. Antes de te ligar, eu já entrei no sistema da Petlove, já vi que o plano do Rex está válido, está ativo, está vigente, já vi se é o plano com cobertura menor, intermediária ou completa, e aí eu já tenho os pacotes de check-up montados de acordo com o plano que o responsável tem. Então, quando eu te ligo para oferecer, eu já te ligo de maneira assertiva. Direcionado. Direcionado. E aí, óbvio que eu vou ligando e agendando isso de maneira proativa e jogando isso dentro da minha agenda. Sabe aquele buraco do exemplo que você deu terça, quarta e quinta? Eu vou preenchendo, eu vou preenchendo. Então a equipe está ali ligando, entrando em contato e vai preenchendo essa agenda de maneira proativa. Quando o veterinário chega para atender, já está ali com a agenda lotada. Aí o que a gente faz? Bota um segundo veterinário. E aí o que a gente faz? Bota o terceiro veterinário. E aí vai E trabalhando dentro do trabalhando consultório. e prevenção. E E prevenção. estamos falando de saúde, que é aquela protocolos de animais idosos, check-up de animal É idoso. isso, Gente, é isso, pegar, assim, tá ocioso, é isso. olha, pega, puxa no sistema lá, cães acima de 7 anos. E vai. Aí você pega aquele pug para fazer um check-up, e aí na hora que chegou para o check-up tu oferece uma rinotomia, uma estafilectomia. Aí você pega aquele animal, aquele poodle de 12 anos que veio para o check-up e como é que vai estar a boca dele? Qual que é a tendência daquela boca dele? Tá podre, aí já vai direto Profilaxia. pra um pré de profilaxia, oral. Aí então, enfim, o check-up é interessante que a gente traz o cliente pelo check-up e dali já sai derivando uma série de oportunidades, de demandas que a gente tem para oferecer para aquele cliente. E aí, essa gestão de vocês que é muito clara e é uma estratégia, obrigado até por abrir a estratégia aí, né, de contato. Existe um número, assim, vocês entendem ou vocês criam certas metas, ó, para cada cliente que chega do plano, a cada 100 clientes ou cada 10 clientes, a meta cada um constrói do seu jeito, 10 precisa o ideal seriam efetivar, 10 profilaxias orais, 8 castrações, 22 aplicações de ProHeart. Vocês gere primeiro, existe, segundo, como isso é debatido e terceiro, como isso é gerido, controlado. Tá. Temos esses KPIs, só que é sobre uma outra perspectiva. A gente tem KPIs ali de realmente de performance da equipe veterinária, da unidade, né, temos os nossos KPIs, mas o que a gente utiliza para justamente controlar é muito tanto para vacina, a gente utiliza a base como vacina de raiva, e aí a partir da vacinação de raiva, isso de acordo com cada veterinário, né, de quantas vacinas de raiva ele faz, quando ele está fazendo das demais vacinas. Não é pole, é raiva. É a raiva que a gente utiliza. Sabe por quê, Giovanni? Eh, Ninguém vende raiva. Ninguém vende raiva. A raiva a gente não vende, o cliente compra. Então, o veterinário não tem esforço nenhum para vender uma vacina de raiva. Por quê? Pode ser aquele senhorzinho de 70 anos, o primeiro cachorrinho na vida dele. É o primeiro, ele foi resolver ter o primeiro cachorro com 70 anos. Ele sabe que vai ter que fazer vacina de raiva. Tipo assim, é muito, Sim, muito básico. tá no Então, comum. o que que eu quero chegar com isso? Não é mérito do veterinário aplicar aquela vacina de raiva. É mérito do veterinário vender o portfólio completo. A prima vacinação com 3 doses, da múltipla, dele vender não só a tosse, mas ele também vender a Jardiavax, dele também vender a aplicação do ProHeart. Aí sim é mérito dele. Então por isso que a gente usa o conceito é o mesmo, tá, mas a gente usa a vacina de raiva como base. Indexador. Exatamente, como indexador para poder ver como é que está a performance dele das demais vacinas. E aí, isso a gente faz tanto plano como particular. Então, de novo, para poder avaliar como é que é a performance de cada veterinário dentro da equipe. E o segundo ponto que eu gosto muito de trabalhar, a gente acompanha como os nossos KPIs, é muito com base o indexador, aí nesse caso, passa a ser o número de consultas clínico geral. Então, por exemplo, eu utilizando o número de consulta clínico geral, eu vejo quantas aplicações de alto valor estão sendo realizadas. Quantas cirurgias estão sendo realizadas? Quantos exames internos e externos estão sendo realizados? Quantos snaps estão sendo realizados? Quantas aplicações estão sendo realizadas? Ou seja,
se o cliente chegou para consulta comigo, o que eu estou conseguindo realmente trabalhar e executar dentro desse cliente? Eu te dei aqui vários exemplos. Os 2 principais para a gente dentro desse indexador de consulta clínico geral, é aplicação de alto valor e cirurgia. Aplicação de alto valor, aí a gente está falando Librela, Solência, Cytopoint, Convênia e Serenia, esses. Diogo e ProHeart. ProHeart a gente controla junto com vacina, como eu comentei anteriormente. Mas esses. Por quê? E especialmente falando dos 3 primeiros, ali é muito do espírito empreendedor e vendedor do médico veterinário. Sabe, dele realmente conseguir fazer com que o cliente, tenha É, adesão a um plano de tratamento com o Librela, por exemplo, que é de longo prazo ali, né, de recorrente tudo. Para a gente é muito importante, porque é receita recorrente. Então por isso que é um dos principais ali, porque ele me mostra o quão efetivo está sendo aquele médico veterinário na conversão desses clientes, e gera receita recorrente para a clínica. E o segundo que a gente também olha com muito critério, foi o que eu comentei, que são os de cirurgias. Porque a cirurgia dentro da clínica, ela movimenta todo o ecossistema. Uma cirurgia que eu consiga converter, de novo também plano particular, ela movimenta a minha clínica, ela movimenta o pré-operatório, ela movimenta o laboratório, ela movimenta o raio-x, ela movimenta a ultrassonografia, ela movimenta todo o cardio, né, para os exames pré-operatórios, a cirurgia em si e ela movimenta a minha internação, que aí também traz um ticket médio, uma rentabilidade interessante para a empresa. Por isso esses são os 2 principais critérios que a gente avalia para poder avaliar realmente a performance do médico veterinário. e tudo gira em torno da prevenção, quer dizer, a gente está a grande maioria do que a gente está colocando aqui de estratégia para adesão num plano é ter uma clareza no protocolo preventivo, É. na rotina preventiva que a gente vai trabalhar. Giovanni, enquanto médico veterinário, o que nós fomos naturalmente educados a fazer? Tratar e curar o animal. A nossa faculdade ela te ensina a curar, a diagnosticar uma doença, tratar e resolver aquela situação específica. Nós não fomos ensinados na faculdade a trabalhar com Com medicina, prevenção. preventiva. Então aqui não é uma questão de ou, é uma questão de e. O tratamento, né, essa coisa, o animal que chega ali plano, tal, mas que ele chega com uma enfermidade, aquilo é natural do veterinário atender, enfim, diagnosticar o caso, Tá na zona de debater, conforto tá na dele. zona de conforto dele. O que a gente vai cada vez mais é instruir, ensinar e remunerar a equipe, muitas vezes até de maneira diferenciada, pelo tratamento preventivo, pela medicina, Sim. preventiva. Hoje o nosso clínico geral, ele é comissionado em cima das cirurgias eletivas. Eu sempre dou o exemplo da pleometria. Pô, chegou uma pleometria, qual que é o tratamento? É cirúrgico? Então, assim, você não tá fazendo nada mais do que sua obrigação de indicar a cirurgia, porque é o tratamento para aquele animal. Mas eu quero que ele fique atento à boca daquele animal, se o animal é castrado ou não é castrado, se é um braquicefálico que pode se beneficiar das vantagens de uma cirurgia plástica, né? Então, enfim, porque, de novo, isso é o esforço e o labor dele em convencer o cliente a aderir a esses tratamentos. Sim, não é um serviço sofrido, É, é um é. serviço trabalhado para acontecer, né. Exatamente, exatamente, Interessante, exatamente. interessante. Tá, e aí eu te pergunto uma outra coisa, nos ouviram e resolveram, vou aderir a um plano de saúde. Quando vocês começaram ou até hoje, porque a gente sabe que a gente está sempre evoluindo, nessa principalmente que acho que é uma das coisas muito sensíveis é quando começam a vir os dessabores dos não reembolsos. Quais são os principais erros que tu viu na rotina desse fluxo até chegar o reembolso para vocês, Tá. assim? A temida auditoria do plano, é a temida auditoria do plano. O primeiro e mais crucial é relatório, porque aí realmente e aí vou te falar, são chatos. É um porre, é chato pra caramba, porque aí você tem que ter o relatório muito consistente, muito integrado para poder, não cair em glosa, em auditoria, nessas coisas. Então o primeiro ponto de atenção é atenção aos relatórios, para fazer o mais completo possível. E hoje, eles têm, assim, já a instrução de como que é o preenchimento, né. Boa parte dessa instrução fomos nós que Você fizemos e mandamos para eles. E eles aproveitaram o material, melhoraram, graças a Deus ali e tal, não sei o quê, melhoraram, mas que nós, construímos juntos. Então assim, preencher os relatórios de maneira completa e adequada.
A gente está até lançando mão agora, fazendo investimento em recursos de inteligência artificial, daqueles programas de assistente, né, que grava e Uhum, uhum. transcreve, para justamente dar mais velocidade para o nosso clínico na hora do preenchimento desses relatórios, porque tem que ser completinho, tem Sim, o que ser prontuário hoje com IA fica perfeito. fica perfeito. E com as normas, tu embute o que Exatamente, precisa estar em que campo. exatamente, Na conversa, vai falando e vai sendo preenchido automaticamente exatamente, no campo correto. exatamente. E aí a gente está justamente nesse momento de setar essa IA para atender os pré-requisitos do prontuário que o plano exige, para justamente a gente conseguir atender a essa demanda. Então simplificar na ponta para nossa equipe, mantendo a qualidade dos relatórios que o plano exige que sejam, preenchidos. Outra coisa importante de atenção é o teu fluxo de caixa, porque aí realmente você só vai aquele recebível do plano, você vai levar ali 45, 60 dias para poder receber, porque quando você fecha o teu movimento do mês, aí você tem um período de apuração para emissão da nota fiscal, para depois ser pago em tanto tempo, então realmente você tem ali um 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 prazo de pagamento daquele recebível do plano ali um pouco dilatado. Então você tem que ter um fluxo de caixa que te permita, Sim, aguardar esse transpor. recebimento. É claro que depois aquilo ali vira como se fosse um recebível de cartão de crédito, né, ou seja, depois você ultrapassou aquele momento inicial, aquilo vira ali um rotativo, né, Sim, ou por seja um ciclo de 45 dias, é, 90 dias é ali, isso, tu já é está isso, é recebendo isso, dentro do é normal. isso. E na prática hoje a gente encara até como algo positivo no sentido que a gente começa o mês já com a ideia do quanto que a gente vai receber referente ao mês passado, então assim, a gente já tem aquele recebível garantido, sabe. Garantido. Sim, A é gente o já flu que a gente fala, são as 2 coisas, acho que o plano vem, entre aspas, para ajudar isso, e a prevenção e a receita recorrente, mesma coisa, o cara é isso, saber que fechou um pacote de um ano com o cara, assim: "Ó, eu tenho 100 clientes que vão me pagar tanto", vai ter lá uma desistência, mas na média, é isso isso, é a receita recorrente, cara, é esse é isso, o sonho de é isso, todo empresário, é é isso, ter a é isso, receita é recorrente, isso. né. A gente tem em outros mercados inúmeros exemplos que É. pessoas que trabalham só nessa recorrência, nessa E aí, dentro desses controles que são muito rígidos, essa parte de auditoria, é viável uma de novo, tu é uma hoje tu é uma rede que tem 9 pessoas atuando só com plano, são 7 pessoas, 7 pessoas. 7 headcounts. É viável uma clínica hoje de às vezes é um veterinário-chefe, tem lá mais 2 veterinários da rotina dele lá e mais os especialistas volantes. Tu vê como, assim, tem como se organizar e fazer? Tem. Hoje são 7. Não começou com 7. Começou com um. E não começou com um. Começou com uma recepcionista que a gente destacava ela com um pouco mais de atenção para essa questão do plano de saúde. Então, eu só tenho uma clínica, eu digo, só tenho uma clínica, só tenho ali as 2 recepcionistas e tudo, tudo bem, pega essa galera, vê das tuas recepcionistas quem que tem maior afinidade ali com o sistema, com o software, com a questão dessas planilhas, revisar esse relatório de glosas e tudo mais, quem que pode te ajudar e treina e capacita essa pessoa. E aí beleza, ela vai começar a fazer ali. À medida que teu volume vai crescendo, a tua demanda cresce, tua demanda burocrática cresce, mas o teu faturamento também cresceu. Se a tua burocracia cresceu, significa que o teu faturamento cresceu, né. Se você está aqui com uma única unidade fazendo um pouquinho de atendimento de plano, tua linha de glosa vão ser 1, 2. Hum. Se você está com 20, 200 linhas de glosa é porque você tem um volume representativo, e à medida que o teu negócio vai crescendo, você vai agregando as pessoas, Pessoas. de novo, à medida que o teu negócio, demande. Então assim, pô, é uma unidade, tudo bem, pega ali alguém da tua recepção, alguém do teu administrativo, algum auxiliar teu, que você possa destacar para poder ficar como responsável, dessa parte da burocracia do plano de saúde. Se tiver a Funciona assim. convicção de que é algo que faz bem teu negócio, é começar, É isso aí, é começar. é isso aí. Diogo, estamos encerrando aqui nossa conversa. Deixa eu te perguntar uma coisa, alguma coisa que eu esqueci da gente comentar, que eu esqueci de perguntar que é importante sobre planos? Acho que a gente foi bem completo Fomos aqui, fomos completos? completos, assim, não me vem nada que a gente Tá. falamos muito, Porque às vezes, assim, ó, não, eu não posso te falar uma coisa, mas não, 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 não. abrindo até o bastidor da casa aqui, né, É, enfim, cara, te eh, agradeço toda a não, franqueza em assim, na termos na de na prática, Giovanni, eu acredito muito no associativismo, tá dentro do nosso mercado veterinário. O meu grande objetivo não é pegar um pedaço maior da fatia não, é como é que eu aumento, o bolo o e bolo é muito grande, o a gente bolo tem que exato. Então, assim, como é que a gente aumenta o bolo, né? Existe uma oportunidade gigantesca de taxa de medicalização, de adesão do responsável ali aos tratamentos, a levar no veterinário, enfim, eu acho que tem um oceano azul de oportunidades, antes de a gente estar ali se realmente se brigando um com o outro, cara, como é que a gente aumenta esse bolo para todo mundo e o mercado fica cada vez mais que já é próspero, mas fica cada vez mais próspero para eu todos. eu sou muito dessa visão de que o universo do mercado veterinário, vamos falar do Brasil, que é a nossa realidade, e qualquer cidade, é muito maior do que a gente está olhando.
é muito maior do que a gente está atendendo, é muito maior do que o nosso vizinho está atendendo. A gente, né, tá olhando para o nosso negócio, não está no vizinho, não estamos olhando para um mercado enorme que, mesmo que venha para nossa clínica só para às vezes comprar ração, né, mal faz prevenção e aquele que ainda nem pisou na nossa clínica. Então, assim, acho que é um mercado gigante que é isso. Eu acho que o Associativismo. associativismo Associativismo. para aumentar esse bolo e não dividir, pegar uma parte maior é o fundamento. E aí a gente encerra assim, de que recado tu deixa para aquele nosso colega veterinário que ainda não está no plano ou que está com dúvida do plano, aquele recado final de podcast, É. assim, o que que fica? Cara, eu acho que assim, se você está pensando, entro, não entro e tudo, é a realidade de cada negócio, é a sua realidade, do seu negócio, dos seus custos, enfim, do seu modelo de negócio no mercado onde você estiver inserido, a tua estrutura, o teu tamanho. Então, nesse primeiro momento, o que fica aqui como sugestão, como recomendação, é estuda com um pouco mais de critério, um pouco mais de detalhe. Não se deixar levar pela emoção, para o bem e para o mal, tá? A emoção, seja uma emoção positiva ou uma emoção detratora, mas não se deixe levar pela emoção. E entra no detalhe dessa dinâmica do plano de saúde, porque na minha humilde opinião é uma realidade que veio para ficar. Então a gente ficar levantando uma bandeira contra, é murro em ponta de faca, porque não é porque eu, você, não sei quem, falamos que não, então vamos parar com esse negócio. Isso veio para ficar. Então assim, entenda como é que isso pode jogar a favor dentro do seu negócio e, de novo, se fizer sentido para o teu negócio. Diogo, mais uma vez, pela segunda vez, espero que muitas outras, Também, obrigado pelo papo, pela conversa, pelo teu conhecimento compartilhado, acho que é demais. E o que fica aqui é o convite para, acho que ouvir o podcast todo, compartilhar com quem a gente achar interessante, tá? Então, Vetlog Podcast no Spotify e o canal da Vetlog no YouTube tem todos os episódios lá, e esse episódio do Diogo vai estar lá também. A gente até está pensando em preparar um material, conversamos aqui em bastidor, alguma coisa mais em PDF, alguma coisa, mas depois a gente traz sobre o assunto para aprofundar um pouco mais isso tudo que a gente conversou aqui e agora. E também, quem quiser compartilhar, acho que é legal a gente ouvir nos comentários se surgem mais dúvidas, se já teve alguma experiência positiva ou negativa com plano de saúde. Coloca nos comentários aí para a gente entender o que está acontecendo. Obrigado, o Vetlog Podcast de hoje encerra por aqui. ótimo. Obrigado mais uma vez, Giovanni. Valeu, Obrigado. velho.